Números 17, a partir do versículo de número 8. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, ou da congregação, viu que a vara de Arão, pela tribo de Levi, havia florescido. Os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produziu amêndoas. Versículo de número 9. E Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor a todas as tribos de Israel, e eles olharam, e cada homem tomou a sua vara. Versículo 10, o Senhor disse a Moisés: traze de novo a vara de Arão perante o testemunho, para que seja um sinal para os rebeldes, e acabarás com as suas murmurações contra mim, para que não morram. João, capítulo de número 15, versículo de número 5, João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira e vós as varas, ou ramos em algumas traduções. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor, está aqui a tua palavra que é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Queremos, ó Pai, entregar nas tuas mãos as nossas vidas e corações, e que o Senhor possa falar profundo aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar teu assento nessa noite. Glória a Deus. Estamos vivendo dias tremendos aqui na nossa igreja, na nossa vida. Deus tem sido fiel e bom a cada um de nós. E orando ao Senhor, Deus me deu essa mensagem, essa palavra hoje de manhã. E eu orava a Deus, orei a Deus durante a semana, e hoje de manhã Deus me deu essa mensagem. Eu gostaria muito que você que está nos ouvindo abrisse o teu coração, você que está aqui abrisse o teu coração, e permitisse que o Espírito de Deus que está aqui nessa noite possa trabalhar em nós. Nós lemos lá no livro de Números, capítulo 17, que vai falar sobre a vara de Arão que vai florescer. Uma vara de amêndoas. Uma vara que não tinha nada, que não tinha folha, que não tinha flor, que não tinha ramos, que não tinha fruto, mas que floresceu. E esse versículo de número 16, 17 vai nos trazer algumas lições. E essa lição é os desafios que nós temos para florescer. Quem quer florescer com Deus aqui? Levante a mão. Números capítulo de número 16 vai dizer que os filhos de Corá, ou seja, Corá, a sua família, um levita que não está preocupado apenas com o seu serviço, mas ele quer assumir outros serviços. Ele quer assumir o serviço de Arão. E nós sabemos que Arão e Moisés foram homens chamados por Deus para exercer um ministério. No livro de Êxodo, capítulo de número 3, vai dizer que Moisés tem um encontro com Deus numa sarça que está pegando fogo, mas ela não se consome. Moisés vai se assustar porque Deus sempre quer nos chamar a atenção quando Ele quer uma obra poderosa a ser realizada nas nossas vidas. E aquela sarça chamou a atenção, porque a sarça é uma planta que ela, quando pega fogo, consome muito rápido, mas aquela não se consumia. O fogo estava sobre ela, o fogo estava ali naquela sarça, mas ela não se consumia, o fogo nunca terminava. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés olha, e Deus estava ali, chamando Moisés para uma obra. A obra de quê? De libertação, de libertar o povo do Egito, das mãos de Faraó, que estava escravizando o povo. Deus ouviu a oração do povo e resolveu enviar ao povo um libertador. Esse libertador é Moisés. E Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. E alguns dizem que Moisés tinha algum problema
de conhecimento. Não, Moisés foi criado no Egito, sabia matemática e muitas outras coisas, física, astronomia. E Deus, tá bom, vou chamar alguém para te ajudar. Chamou o irmão dele, Arão. E os 12 foram chamados, foram até o palácio, e ali Deus manifestou o seu poder sobre Faraó. Faraó não aguenta as pragas que Deus envia e liberta o povo. O povo sai do Egito e Deus promete uma terra que emana leite e mel. Quando chega no capítulo de número 16, Corá, ele se levanta contra Arão, contra o ministério de Arão, contra o ministério de Moisés. Corá, ele é um levita insatisfeito em apenas ajudar o sacerdócio, porque o sacerdote era Arão e Corá era o ajudante de Arão. E ele diz, todo o povo aqui é santo, porque na realidade Corá, ele quer se sobrepor a alguém que Deus chamou para estar numa liderança. E a Bíblia vai dizer que ele chama mais 250 príncipes, provavelmente levitas, para também se insurgirem contra o ministério de Arão e o ministério de Moisés. E não só isso, se levantaram também Corá, Datã e Abirão, descendente de Rubens, das 12 tribos, e eles estão ali, de alguma forma, questionando o ministério, questionando a posição de Moisés e a posição de Arão. Qual era a alegação? Toda a nação é santa, todo o reino é sacerdotal. Na realidade, eles queriam exaltar ou se exaltar a si mesmos. O que eles não perceberam e não entenderam durante a saída do Egito e o chamado de Deus para o ministério de Arão, para o ministério de Moisés, é que Deus deu alguns dons e posições espirituais para trabalhar no ministério e edificar o corpo de Cristo. Eu vou repetir. Deus, ele deu alguns dons e posições espirituais para trabalhar no ministério e na edificação do corpo de Cristo. São habilidades que são dadas por Deus, que são essências para o crescimento pessoal e o crescimento do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 10 a 13, fala dos dons ministeriais. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, a partir do versículo 1 ao 12, fala dos dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 8 diz: pelo que ele diz, quando subiu ao céu, ou subiu ao alto, o Senhor levou o cativo e cativeiro e deu dons aos homens. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, outros para pastores e professores, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito à medida e à estatura perfeita de Cristo. Deus deu dons espirituais e ministeriais para serem colocados para a própria pessoa e para a edificação do corpo. Eles não estavam conseguindo entender isso, que o chamado de Moisés e de Arão não era só para a edificação deles só, próprias, mas era para a edificação do povo. Números capítulo de número 11, do 16 ao 30, vai falar que Deus vai tirar de Moisés aquilo que Deus deu a Moisés, o Espírito de Deus, e iria distribuir a 70 outras pessoas. Nós estamos aqui nesta noite, que toda noite é noite de busca do Espírito Santo, mas queremos falar de alguém que realmente trabalha em favor daqueles que querem não só ter um dom ministerial, mas que também quer edificar o corpo de Cristo.
Deus pega aquilo que deu para Moisés e vai distribuir para 70. O povo reclama que não tem carne, que não tem comida, e Moisés fala: Senhor, como é que eu vou alimentar esse povo todo? Quantos bois eu vou matar? Quantos cabritos eu vou matar? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, olha só, eu vou pegar o que tem em você, o que eu dei para você, que é o meu espírito, e vou distribuir para 70. Aí Moisés questiona: Senhor, e a comida? Deus fala: olha só, eu vou alimentar o povo, não vai ser um dia, não vai ser 2 dias, não vai ser 3 dias, não vai ser 5 dias, não vai ser 15 dias, vai ser um mês inteiro, eles vão comer até rotar. E eu vou colocar pessoas para ajudar você, Moisés. Eles vão ter o mesmo espírito que eu coloquei em você, para que eles possam não edificar a si mesmos, mas edificar o povo. Livro de Números, capítulo de número 11. (17) Já que você está ajudando aí, disse o Senhor: então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre, e o porei sobre os 70, e contigo levarão a carga para que tu não os leve sozinho. A edificação não era só para Moisés, era para edificar o povo. Glória a Deus. Eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei o meu espírito que está sobre ti, colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que não leve sozinho. Os dons não são apenas para a minha edificação, mas também para a edificação do corpo de Cristo. Deus quer nos fazer florescer onde inicia o nosso ministério, dentro da nossa própria casa. O nosso ministério começa em casa, e Deus quer fazer nós, cada um de nós, florescer dentro da nossa casa. Os desafios para florescer. Aleluia. Quem quer florescer, levante a mão aqui. Glória a Deus. Não atribua aos outros a sua responsabilidade. Não atribua aos outros a sua responsabilidade. No livro de Números, capítulo 16 ao capítulo 14, do capítulo 16, do versículo 11 ao 14, o povo vai culpar Moisés, porque eles não conseguiram chegar na terra prometida. O povo culpa Moisés por não entrar na terra, mas foram eles que disseram que não dava. Se lembra lá em Números, capítulo de número 13? Quando Deus orienta Moisés falando: ó, pega os príncipes, os maiorais de cada tribo, e manda ir lá em Canaã para ver como é a terra. Moisés separa os príncipes e fala para eles: ó, Deus mandou vocês visitarem um local onde Ele falou que já deu para vocês. Eles vão até lá e trazem um cacho de uva, e alguns veem que a terra era boa, havia gigantes, mas a questão não era essa. Deus só mandou ver como é que era, para que eles pudessem provar que o local era bom. A Bíblia diz que quando eles voltam com a notícia para o povo, os espias, alguns vão dizer: olha, a terra é muito boa, e eles veem as uvas grandes, o povo se alegra, mas alguns falam: olha, lá tem gigante, não vai dar para a gente vencer, vai ser muito complicado, não vai dar para a gente entrar naquele lugar. O povo diz que não ia dar, e agora estão atribuindo a Moisés e Arão: olha, vocês trouxeram até aqui, nós não vamos
Nós não entramos na terra, mas não foi culpa de Moisés e Arão. O próprio povo falou que não daria. A Bíblia vai dizer que eles derreteram o coração do povo, menos de Josué e Calebe. Josué e Calebe, eles sabiam que Deus tinha uma promessa. Quem sabe aqui que Deus tem uma promessa? Josué e Calebe, eu vou conjecturar aqui, ele deve ter falado assim: puxa vida, eu sei que vai ter luta, eu sei que vai ter trabalho, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ter desafios, mas se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23. Deus é fiel para cumprir. E eles viram gigante, viram tudo, e a Bíblia diz que Josué e Calebe vão contra aquilo. Não, Deus prometeu, eles falaram, não vai dar. E eles estão atribuindo agora a Moisés e a Arão, deles não terem entrado na terra. Eu vou abrir um parênteses aqui. Nós temos que parar de culpar as pessoas por aquilo que é da nossa responsabilidade. Os nossos filhos são nossa responsabilidade, nós temos orado por eles na hora que eles estão deitados lá na cama, dormindo, deitado. Nós temos colocado as nossas mãos e temos profetizado e falado: Senhor, vai ser bênção. Senhor, vai se converter se estiver afastado, vai voltar para os teus caminhos se estiver longe do Senhor. Nós temos parado com eles e falado: a só, vamos orar antes de sair para o colégio, vamos orar antes de ir para o trabalho, vamos orar antes de ir para a faculdade, vamos orar antes de fazer qualquer coisa. Nós queremos atribuir os outros que é a nossa responsabilidade. A culpa é de quem? É do outro ou é nossa? Ah, pastor, o senhor não conhece o meu pai, pastor. Ah, ninguém aguenta o meu pai, meu Deus, eu quero sair de casa. E a pergunta é: você que é jovem, você que é filho, tem perdido tempo em estar orando pela mudança dos seus pais? Ou tem ficado o dia todo no Facebook, no Instagram, mandando mensagem para um, para outro? Ah, pastor, meu pai está desempregado, mas você tem perdido tempo em falar: Senhor, abre uma porta para o meu pai trabalhar? Abre uma porta para minha mãe colaborar de alguma forma para dentro de casa? Os filhos reclamam dos pais, mas a pergunta é: tem perdido tempo em orar por eles? Pela mudança que você tanto deseja? Tem perdido tempo em leituras que o colégio manda para você através das mensagens, dos e-mails, que hoje está tudo online? Aleluia. Não atribua aos outros a sua responsabilidade. Quem quer florescer aqui, levante a mão, dê glória a Deus. Filhos, obedecei os vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento da promessa, para que vá bem e vivas muito tempo na terra. E vós pais, não vos provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Tem disciplina lá? Ou ele pode fazer aquilo que ele quiser, ela pode fazer aquilo que ele quiser? Aí a gente quer atribuir aos outros aquilo que é nossa responsabilidade. Aleluia. Nós queremos florescer, mas queremos atribuir aos outros o que é de nossa responsabilidade. Quer florescer? Confesse os seus pecados a Deus e deixe-os. As oportunidades são dadas, Números capítulo 16, do 15 a 35. As oportunidades são dadas por Deus, mas da parte de um povo, a parte de algumas pessoas, insistem em não ouvir e não obedecer e se arrepender dos seus pecados. Deus faz algo diferente. Moisés chama Corá e fala: Corá, para com isso, vem para cá, para com isso.
Nós estamos só num propósito, todos nós queremos chegar em Canaã. E Corá fala, não vou subir, não quero papo. E a Bíblia diz que Deus vai fazer algo diferente, vai abrir uma terra. E Deus fala para Moisés, se afaste daí desse povo, sai de perto da tenda deles. E Deus vai abrir uma fenda sobre a tenda de Corá, Datã e Abirão, e vai engolir aqueles homens vivos e a terra vai se fechar. O pecado, ele sempre irá nos retribuir um valor. Eu vou repetir, o pecado sempre irá nos retribuir um valor. Irmãos, eu estou pregando aquilo que Deus me deu para falar. Eu sei que de repente alguém aqui pensava que eu ia falar de chave, de casa. Não, eu vim falar de arrependimento. Aleluia. O pecado sempre irá nos retribuir um valor, gratuitamente, um salário. Romanos capítulo de número 6, versículo 23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado vai nos retribuir um salário que é a morte. Errar o alvo, todos nós aqui podemos errar, mas persistir no erro, alguns dizem que é burrice. E Moisés falava para eles, rapaz, vocês têm que se arrepender, vocês têm que parar com isso. E eles não pararam, e a terra se abriu e eles foram engolidos. Provérbios capítulo de número 28, versículo 13 diz, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a deixam e confessam alcançará misericórdia. Muitas pessoas não têm conseguido prosperar porque o pecado está encroado, mas hoje Deus está dizendo, aleluia, larga esse pecado, deixa esse pecado, confessa ele, porque eu quero fazer você florescer. Livro de João, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, é só confessar, Deus, eu pequei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Moisés está dizendo, vocês têm que se arrepender, vocês têm que se arrepender. Eles falam, não vou me arrepender, vou continuar pecando, vou continuar no erro. Não prospera, não vai para frente, as coisas não acontecem. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. O pecado mata o ministério, o pecado mata o casamento, o pecado mata os sonhos, o pecado mata propósitos, mas o dom gratuito de Deus é a vida, traz vida. Por isso, quando a gente erra, a gente tem que dobrar o nosso joelho e clamar o sangue, clamar a presença do Senhor, a presença do Espírito. Número 16, 41. Um dia depois da morte dos que não se arrependeram, um novo grupo se levanta contra Moisés e Arão. Pode colocar para mim, por favor? Livro de Números 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matastes o povo do Senhor. Olhe para mim. Pode botar o 42 também, por favor, para complementar essa leitura. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Um dia depois, irmãos, do acontecimento, a terra abriu, engoliu um grupo de pessoas. No dia seguinte,
O povo estava pecando de novo. Um grupo se levanta e falaram: vocês mataram o povo do Senhor. Enquanto o Espírito da verdade conduzia Moisés e Arão, o espírito de mentira pairava sobre a congregação. O livro de Mateus vai dizer que Jesus disse o seguinte: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda pelos lugares áridos buscando onde repousar, e encontrando a casa adornada e vazia, volta, busca mais 7 espíritos piores do que ele e vai sobre aquela casa e ali habita. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa é pior, o segundo estado é pior do que o primeiro. Existem espíritos malignos que rondam a nossa vida. E se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus, esse espírito maligno vai soprar sobre os nossos ouvidos. Enquanto o Espírito de Deus está guiando Moisés e Arão num propósito, espíritos malignos estão rodeando a tenda da congregação. Aleluia! Louvado seja Deus. O nosso coração, irmãos, não pode se abrir a qualquer espírito, a não ser o Espírito de Deus. Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se Jesus Cristo bater no teu coração hoje, você que nos ouve pela internet, abre o teu coração para Ele, porque Ele quer fazer você florescer. O povo está lá. Vocês mataram. E Moisés: eu? Não fiz nada. O povo continua murmurando: Moisés, eu não fiz nada. Quem quer florescer aqui? Levante a mão. Não se preocupe com as acusações e nem em se defender, pois é Deus quem nos justifica. Não se preocupe com as acusações, nem em se defender, pois é Deus quem nos justifica. Enquanto o povo acusava Arão e Moisés de terem feito algo que não era verdade, a nuvem de Deus desceu sobre a congregação e a glória de Deus invadiu aquele lugar. Já pegou aí? Enquanto acusa, a glória de Deus desce sobre a sua vida. Enquanto murmuram de você, a glória de Deus desce sobre a sua vida. Enquanto caluniam de você, a glória de Deus desce sobre a sua vida. Enquanto eles falam mal, a glória de Deus desce sobre a sua família, a glória de Deus desce sobre a sua casa, a glória de Deus desce sobre você. Estou sentindo a glória de Deus descendo aqui, porque eu percebo que pessoas aqui estão querendo florescer na presença de Deus. Aleluia. Eles estão acusando, e Moisés: não foi eu. Enquanto eles estão acusando, Moisés: não sou eu, não fui eu. E a glória de Deus está ali descendo. Aleluia. A glória de Deus está descendo. E eles olham e veem a glória de Deus manifesta. Não se preocupe em se defender. Deus te justifica. De repente você está pensando assim: eu vou falar, eu vou chegar lá, eu vou quebrar tudo. Não quebra não. Deixa que Deus vai justificar. Deixa que Deus vai te defender. Deixa que Deus vai resolver essa situação. Enquanto o povo está dizendo: foi você, a glória de Deus está manifesta sobre a vida de Arão e sobre a vida de Moisés. E assim será na tua vida também. Oh, glória a Deus! Oh, glória! Tem um louvor que diz assim, ó: ainda bem que a resposta vem dos céus, e a última palavra
quem determina Ele é Deus. Ao quem diz não sobrou raiz, e eu vou restituir a esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. A terra sua raiz e o seu tronco morrer. Ouça agora o que Deus diz. A esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente voltará ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Que você irá contar: eu fui a árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha vida restaurar. Vai florescer, vai florescer, e vai ser no cheiro das águas, no cheiro do Espírito de Deus. Enquanto acusa, Deus justifica. Enquanto acusa, Deus, a glória de Deus desce. Ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente voltará ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Vai ser tão lindo o testemunho que você irá contar: eu fui a árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi minha vida restaurar. Sinta a presença do Espírito de Deus te renovando. Sinta a presença do Espírito de Deus te renovando. Sinta a presença do Espírito de Deus te renovando. Oh, calabanabaixo. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem o acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condenará é Cristo, que morreu, assim que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, através daquele que nos amou, Jesus Cristo. Você florescerá. Oh, glória. Glória a Deus. Quem quer florescer, levante a mão, dê glória a Deus. Quer florescer? Não deixe que o rancor, a raiva e a amargura envolvam o seu coração. Eu vou repetir. Não permita que a raiva, o rancor e a amargura envolva o seu coração. O povo está te acusando, não está? Está falando mal de você, está dizendo que você não vai florescer, que a culpa é sua, e você está dizendo: eu não tenho culpa de nada. Aleluia. E Deus vai mandar outro juízo, pastor Jorge Barros. Deus manda uma praga
Moisés e Arão poderiam ficar parados e não fazer nada. Poderiam receber aquelas palavras e guardar dentro do coração. E trazer uma raiz de amargura, mas eles não fizeram isso. Quando Deus fala, separa deles que eu vou lançar uma praga, um juízo. O povo começa a morrer no arraial, porque não quiseram se arrepender do pecado. Eu disse que o pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E quando Moisés ouve aquilo e vê que Deus lançou o juízo, ele fala para Arão: Arão, pega o seu incenso, pega a brasa, pega o incensário, pega o seu incenso e corre e vai interceder pelo povo. E Arão foi sem amargura, sem rancor, sem ódio. E chegou no meio do arraial, já havia pessoas mortas ali de um lado, e aqueles estavam vivos ali, agonizando. E Arão corre com o incensário e começa a interceder. Arão aqui representa o próprio Espírito de Deus. Arão aqui representa o próprio Cristo, não foi assim? Jesus Cristo intercedendo por nós que éramos mortos ainda nos nossos delitos e pecados. Jesus Cristo intercedeu por nós, e a Bíblia diz que nós estávamos mortos, mas Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Aqueles que estavam mortos já não tinham como salvar, mas aqueles que estavam vivos receberam, aleluia, a oração e a intercessão de Arão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aqueles homens ali que estavam vivos ainda receberam a misericórdia, a graça e o perdão de Deus. Quem quer florescer, levante a mão. Não deixe que o rancor, a raiva e a amargura envolva o seu coração. Deus quer nos fazer florescer. Quem crê nisso? Deus quer nos fazer florescer. E quando Arão faz a oração e ora para a tenda, a Bíblia diz que aquela mortandade, a praga cessou. E aí Deus fala para Moisés: junta as varas das tribos e leve até a tenda da congregação e coloque as varas de cada representante da tribo e a de Arão como a vara de Levi. Escreve o nome de cada um na vara. Oh, aleluia. Essa vara representa a minha vida e a sua vida. Essa vara representa a minha vida. Você que nos ouve pela internet, que nos vê pela internet. Deus pega a vara e coloca sobre a minha presença. Até porque a tenda da congregação estava ali, a arca de Deus que representava a presença de Deus. Pega as varas de cada tribo e coloca sobre a minha presença. E a vara que florescer, essa vara que florescer, desses representantes, é aquele a qual eu escolhi. E Moisés pega a vara e coloca lá, dentro do tabernáculo, da tenda da congregação. Pega as outras varas e colocam lá também. No dia seguinte, nós lemos, lá no livro de Números, capítulo de número 17, que no dia seguinte a vara de Arão, ela vai florescer. Oh, glória. Para Deus não tem tempo, a qualquer momento Ele pode fazer você florescer. Mas onde a vara está florescendo, irmão? Na tenda da congregação, na casa de Deus, na igreja, no templo. E aí Moisés pega as varas e vai mostrar aos líderes que estão reunidos e fala: olha aqui, a vara que floresceu foi de Arão. E ele tira a vara da tenda e leva lá para fora e mostra as varas que não floresceram, e a única que floresceu foi de Arão. E ele mostra aqui, ó, deu flor, deu folha, deu flor, deu broto e deu fruto.
O processo de Deus, ele é completo. Deus não faz nada pela metade. E vai florescer, e ele tira de dentro da congregação, e Deus fala, bota de volta. Vai ficar como memorial, não pode sair agora mais de dentro da tenda. Bota dentro da arca, vara que floresce, não pode sair da presença de Deus. Vara que floresce tem a determinação de Deus de nunca mais sair da casa de Deus. Pode ser que você que nos ouve floresceu um dia, mas saiu da casa, está assim, ó, murchou, não está florescendo mais, não está dando mais folha, não está dando mais fruto, não está dando mais flor. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que está aqui nessa noite, que ainda não floresceu, que o Espírito de Deus está trabalhando para fazer com que você venha florescer. Está dentro da casa de Deus, floresce, dá folha, dá broto, dá flor e dá fruto. Pastor, eu saí da casa de Deus, eu não estou tendo nenhum tipo de processo na minha vida, parou tudo. É hora de voltar. É hora de voltar, meu irmão. Deus quer nos fazer florescer. Quem quer florescer aqui? Levante a mão. Não tem como sair da casa de Deus depois que floresce, depois que deu flor, depois que deu broto, depois que deu fruto, Rita. É impossível. Porque é o único lugar que vai poder alimentar você é a casa de Deus, é o Espírito de Deus. Por isso que nós lemos lá João 15. João 15 para terminar. Já estamos em cima da hora. Pode colocar, por favor, João 15. Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, o meu pai o lavrador. 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. 4. Está em mim, Jesus disse, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na. Quem é a videira? Jesus. Assim também, eu e você. Se não estiverdes em. 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Com Jesus floresce, sem Jesus não floresce. Com Jesus floresce, sem Jesus não floresce. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um igualzinho a mim. Quem? O Espírito. Ele consola, Ele ensina, Ele abraça, Ele cura, Ele transforma, Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos ensinará tudo aquilo que eu vos disser. O Espírito de Deus está aqui. Quer florescer? Não atribua aos outros a sua responsabilidade. Quer florescer? Confesse os seus pecados a Deus e os deixe. Quer florescer? Não se preocupe com as acusações e nem se defender, pois é Deus quem nos justifica. Quer florescer? Não deixe o rancor, a raiva, a amargura envolver o seu coração. Glória a Deus. Faça a tua oração para o Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite. Fala para Deus que você quer florescer. Fala para Deus através da tua alma que você quer mudar. Deus quer trabalhar na minha e na sua vida nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus.
Ministério de louvor, pode subir aqui. Glória a Deus.